Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje, dia 28 de novembro, sexta-feira. Estamos quase terminando a semana litúrgica de Cristo Rei. Domingo passado, celebramos a festa de Cristo Rei, que se estende até sábado. E nós aqui, meditando cada dia o texto a qual foi celebrado no domingo. Vamos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho que vamos meditar, fazendo os dois paralelos, o evangelho de Lucas, capítulo 4, e o Lucas, capítulo 23. Onde nós vamos ver que no capítulo 4, que nós fomos meditando durante toda a semana, nós vimos que o diabo tenta Jesus, se és o Filho de Deus, ordena que essa pedra se torne pão, colocando em dúvida, mas ele bem sabe que ele é o filho, que Jesus é o Filho de Deus, mas querendo pôr em dúvida, se és o Filho de Deus. Depois ele, pela segunda vez, ele pede para que Jesus se prostre diante dele e aí ele daria ao Senhor Jesus todos os reinos se prostrassem diante dele. Jesus não vai se prostrar diante do diabo porque o único que merece toda a honra, toda a glória e todo louvor é o Senhor Jesus, a qual nós sim devemos nos prostrarmos, é diante do Senhor, o nosso Deus. E pela terceira vez, o diabo tenta Jesus de novo, se és Filho de Deus, e aí pede a Jesus que lança-se. Jesus, em nenhuma das três oportunidades, obedeceu a ele, porque Jesus não deveria e não é para obedecer, porque se Jesus obedece a ele, colocava em dúvida o seu senhorio. Mas Jesus sabia que isso era uma armação, era uma tentação, e Jesus não se deixou ser levado, mas depois dessa tentação, Jesus saiu forte e o Espírito do Senhor estava com ele. E paralelo a esse evangelho, na outra ocasião onde o diabo vem tentar, e aqui ele vem tentar Jesus lá na cruz, aonde no primeiro momento os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus. Se és o Cristo, o escolhido de Deus, sai aí da cruz. Depois, os soldados zombavam de Jesus. Se és o Filho de Deus, saia dessa cruz, salva-te a ti mesmo. E depois o malfeitor também blasfemava diante de Jesus. Essas três ocasiões também de tentação, a qual, de um momento, o diabo, de outro momento, pessoas, todos também instigados pelaquele que é o inimigo de Deus. E finaliza esse evangelho de São Lucas, onde o outro malfeitor fala para o Senhor, lembra-te de mim quando estiver entrando no teu reino. Esse malfeitor reconhecendo que Jesus é o Senhor. Assim devemos manifestar a nossa vida diante do Senhor. Proclamar que Ele é o Senhor da nossa vida. Proclamar que Jesus é o Senhor da nossa casa. Proclamar que Jesus é o Senhor da nossa família. Proclamar que Jesus é o Senhor do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Proclamar aquilo que Ele realmente é. Jesus não deixará de ser se nós proclamarmos outra coisa, porque Jesus é Rei e Senhor. Mas cabe a nós, cristãos batizados, proclamar e viver o reinado de Jesus na nossa vida para que possamos implantar o reino do Senhor aqui nesse mundo ao qual nós estamos caminhando. Implantar o reino do Senhor, manifestar Jesus nas várias circunstâncias, nas várias situações. Porque hoje o mundo está zombando de Cristo. Hoje o mundo está escarnecendo de Cristo.
Hoje o mundo está blasfemando de Cristo. Hoje o mundo está duvidando que Cristo é o Filho de Deus. Hoje o mundo está se prostrando para tantos outros deuses. Hoje o mundo está querendo ordenar Deus. Mas a nós, cristãos, colocamos Jesus sobre nossa vida, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida. Sim, Ele é o Senhor e toda a nossa obediência, toda a nossa entrega, todo o nosso louvor, toda a nossa honra, toda a nossa glória ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Sim, Jesus é o Senhor de todas as coisas. Meu irmão, proclame isso diariamente. Deixe o Senhor ser o Senhor da tua vida e a sua vida se tornará cada vez mais frutífera. Manifestamos diariamente o senhorio de Jesus em nossa vida, renunciando às coisas que não pertencem a Deus e colocando como nossa meta cada vez mais ser obediente ao Senhor e o nosso olhar esteja nele, somente nele e a sua palavra, e alimentado pela Eucaristia. E hoje é sexta-feira, dia que nós meditamos também a respeito do Sagrado Coração de Jesus. À medida que o nosso coração se torna semelhante ao coração de Jesus, o nosso coração é coroado pelo senhorio de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Peçamos a bênção ao Senhor por intercessão de Nossa Senhora, Rainha dos Servos, e pela intercessão de nosso baluarte, Santo Inácio de Loyola, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.